Jesus, ele promete o Espírito Santo. Lembra que a gente falou da ceia e que Jesus estava ali naquela última noite em que ele ia ser traído, e naquela noite ele iria ser preso. Só que antes dele ser preso, ele prometeu que ele enviaria um consolador, que nós não ficaríamos só, não ficaríamos órfãos. É o amigo do noivo. Diz assim em João 14:15, Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês, viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada por meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, não o Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós, não ao mundo, quem o Senhor é? Aí Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem, e a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará. O que o Espírito Santo vai fazer, gente? Ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que disse a vocês. Então, ele ensinará e nos lembrará de tudo que nós temos estudado a respeito de Jesus. Deixo com vocês a paz, a minha paz eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isso agora, antes que estas coisas aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Gente, quem é aquele que manda neste mundo? Quem é o príncipe deste século? Satanás. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que ele manda. Levantem-se e vamos sair daqui. Então, naquele momento, o Senhor Jesus sai dali, a gente sabe que ele vai para o Getsemane, e ali no Getsemane ele vai orar, ele chama 3 discípulos, eles ficam dormindo, o Senhor Jesus orando, ele sua gotas de sangue ali naquele momento, e ali ele é preso porque Judas o traiu e leva até ele a guarda para que possa prendê-lo. Esse é o episódio que nós estamos lendo aqui. E naquela noite que isso acontece, o Senhor Jesus vai preso, a gente já sabe o desfecho dessa história. Ele morre numa cruz por mim e por você, mas ele não fica morto, ele ressuscita. Quero falar um pouquinho com vocês a respeito do amigo do noivo. Qual que é o trabalho dele? João 16:8 vai dizer que quando o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, não creram em Jesus. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste século já está julgado. Por que já está julgado? Satanás tem chance de ir para o céu? Não, ele já está julgado. A sentença dele já foi decretada. Ele vai ser lançado no lago de fogo. E é por isso que ele quer levar eu e você para lá com ele, para ele não ir sozinho. Esse é o trabalho dele, esse é o papel dele. Agora, qual que é o nosso papel? Resisti-lo e ele fugirá de nós. A Bíblia diz para a gente resistir o diabo e ele fugirá de nós. Como que a gente vai resistir? Mergulhando na palavra de Deus, aprendendo os ensinamentos de Jesus, vivendo o Evangelho, orando, jejuando sem cessar.
nós podemos resistir o diabo. 2 Coríntios 4:4, Paulo fala que quem cegou o entendimento das pessoas foi quem? O diabo. Então, às vezes a gente ora por alguém, aquela pessoa não converte, não muda de vida, não desista. A sua oração é para que Deus abra-lhe os olhos. Porque o diabo, o papel dele é cegar o entendimento das pessoas. Assim como o Espírito Santo vem revelar, o papel dele é contrário, é cegar. Então ele lança cegueira espiritual para que você não aprenda da Bíblia, para que você não aprenda os valores de Deus. E hoje a gente ainda tem uma contrapartida que já existia nos tempos de Jesus, a religiosidade. Muitas vezes nós estamos vivendo uma religiosidade, não estamos vivendo o cristianismo, aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Às vezes muitos de nós vamos às igrejas todos os domingos, todas as semanas, nós entregamos nossos dízimos, as nossas ofertas, mas o irmão está padecendo do nosso lado, nós não damos a mão para ele. Isso chama-se religiosidade, porque Tiago vai dizer que a verdadeira religião é acudir os órfãos, as viúvas, aquele que necessita. Existem leis expressas na Bíblia para isso. Então nós não podemos viver uma religiosidade. Jesus não vai vir aqui buscar os religiosos, ele vai vir aqui buscar uma igreja santa e imaculada. Essa é a igreja que o Senhor Jesus vai vir buscar. Uma outra função do amigo do noivo, do Espírito Santo, é que ele habita dentro de nós. 1 Coríntios 3,16 vai dizer assim: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto, está dizendo isso para você, mulher. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. E se ele não habitar, algo ruim vai habitar. Você não pode adorar os dois senhores. Deus não divide a glória dele com ninguém. Há um perigo muito grande não buscar ser cheio do Espírito Santo. E às vezes a gente pensa que é muito comum, eu posso viver minha vida desregrada e está tudo bem. Não está tudo bem. Jesus não vai buscar uma igreja qualquer, ele não vai buscar uma noiva qualquer, ele vai buscar aquela noiva que realmente se entregou a ele, aproveitou o verdadeiro amigo dele, o melhor amigo que é o Espírito Santo, experimentou das coisas de Deus, buscou revelação neste livro santo. Sejam vocês aquelas que olham para esse livro e falam assim: eu amo essa lei, eu medito nela de dia e de noite para não pecar contra meu Senhor. A última função que eu vou falar para vocês é que o Espírito Santo ele nos dá poder. Jesus disse que ele iria para o Pai, que ele enviaria o Consolador. Esse Consolador, ele veio. Ele desceu ali no cenáculo. Ele encheu todo aquele lugar. Lembra que eles começaram a falar línguas e idiomas diferentes. As pessoas que estavam lá embaixo, gente, média de 16 povos. Era dia de Pentecostes naquele momento. Tinha passado a Páscoa, 50 dias após seria o Pentecostes. Naquele momento de Pentecostes, também as pessoas vinham para Jerusalém, assim como vieram na Páscoa. Tinham muitos povos, idiomas diferentes. A casa se encheu da glória de Deus. O Espírito Santo inundou a vida daqueles discípulos reunidos ali no cenáculo. E eles começaram a falar em outras línguas. As pessoas que estavam lá embaixo começaram eles a ouvir eles falando em outras línguas. E aquelas pessoas foram se convertendo ao Evangelho do Senhor Jesus. Até então, eles judeus, que só criam que o Messias ainda viria, eles não criam que aquele era o Messias, mas naquele momento, cheios do Espírito Santo, eles conseguiram inundar Jerusalém com a glória de Deus e conseguiram transmitir o verdadeiro Evangelho. Por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Para inundar essa terra com a glória do Senhor. Onde você pisar, o Espírito Santo vai pisar. Porque, gente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é como a água. Tem um estado líquido, sólido e gasoso, mas tudo é água. Não é um Deus 3 em 1, é um Deus triuno. Um Deus que pode todas as coisas. Ele tem funções diferentes. Você pega o gelo para gelar, você pega a água para beber, você tem o estado gasoso da água para alguma essência da sua vida, mas toda a água é essencial para a nossa vida. Deus é essencial para a nossa vida. Nós não vivemos sem Ele. Nós não respiramos sem Ele. Se Ele quiser encerrar a nossa vida aqui agora, Ele pode, porque Ele é Deus. E Paulo diz que o morrer é lucro. Quando nós morremos em Cristo é lucro, porque nós sabemos que existe uma eternidade com Deus. Não brinque com sua eternidade. Ela é real. Vai acontecer um dia. Nós vamos um dia morar com Jesus nos céus. E se nós não quisermos morar com Jesus no céu,
O diabo, o príncipe deste século, ele está louco para levar você com ele para o lago de fogo. E nós não podemos permitir isso. Então eu convido a vocês para ser cheios do Espírito Santo. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder. Poder. Vocês podem receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mulheres, recebam do Espírito Santo poder para serem testemunhas de Jesus, tanto em Orlando, quanto em toda a Flórida, ou nos Estados Unidos, ou em todos os países deste mundo, em todos os continentes. É para isso que nós somos chamadas, para ser cheias do Espírito Santo. Aproveitem um amigo do noivo enquanto ele vem nos visitar. Haverá um dia que nós não mais teremos esse livro para a gente mergulhar na palavra de Deus, esse livro maravilhoso. Haverá um dia que o Espírito Santo será removido da terra. Haverá um dia em que o Senhor Jesus, naquele momento que ele aparecer nas nuvens com poder e grande glória, toda a sua chance se encerra ali. Mas Deus não quer que nenhum dos seus filhos se percam. É por isso que ele se revela a nós. Então eu convido vocês, mulheres, estudem a palavra. Creiam nesse livro maravilhoso. Aproveitem o tempo que vocês têm aqui na terra. Aproveitem o máximo. Nós não sabemos o que nos espera. Eu quero mostrar algo para vocês. Talvez muitas de vocês nunca viram. Quem nunca ouviu falar na janela 10x40? Levanta a mão sem constrangimento. Muito obrigado pela sinceridade de vocês. As igrejas estão falhando em não falar da janela 10x40. Existem missionários sendo perseguidos aqui. Semana passada, no Congo, foram assassinados, decapitados 70 pessoas cristãs. E vocês nem sabem disso. Todos os dias, cristãos são mortos nessa janela, 10x40. Esse é o local de maior perseguição do povo de Deus, da história da igreja. E isso há anos tem sido assim. O país número 1 em perseguição a cristãos é a Coreia do Norte. Você tem orado por esses missionários? A pergunta que não quer calar: você tem financiado para que o evangelho seja expandido ali naqueles lugares? Porque eles têm pés bonitos. A Bíblia fala que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Isaías disse isso e o apóstolo Paulo repetiu isso na carta aos Romanos. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Nessa janela 10x40, todos os dias morrem pessoas. Nós temos 3 formas de ir até esses povos. Com as nossas mãos, ofertando na vida deles, com os pés deles que foram e com os nossos joelhos orando por eles. Então, todos os dias, quando vocês orarem, orem por esses missionários que estão nessa janela 10x40. Eles estão esquecidos das nossas igrejas. O nosso tempo nessa terra é muito bom. Nós vivemos na cidade maravilhosa, nós vivemos na terra do Mickey. É muito conveniente nós vivemos aqui. É muito maravilhoso. É lindo. Você olha para todos os lugares aqui, tem verde. Não é a realidade dessas pessoas. Isso está queimando no meu coração. Nós precisamos ser crentes de verdade, gente, que a gente sente a dor do nosso irmão. Nós nos alegramos com o que se alegram, mas nós também precisamos ser sensíveis a sentir o que eles estão sentindo. Pelas madrugadas, quando vocês lembrarem, acordou, orem por eles. A Bíblia diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eles estão esperando esse socorro vindo do Senhor, mas as nossas orações podem mover terra e céu em favor deles, para que os anjos do Senhor acampem ao redor deles e os livrem da morte, porque eles estão entregues à morte todos os dias. Nós possamos pensar na janela 10x40. Entrem no site Portas Abertas, pesquisem sobre isso. O site Portas Abertas é muito antigo e eles cuidam desses missionários. Procure fazer algo por eles. Por favor, orem por eles. E nós somos mulheres que queremos ser cheias do Espírito Santo. E às vezes a nossa vida aqui é muito boa e achamos que está tudo bem, mas na verdade está tudo bem para nós. Mas tem uma igreja perseguida. Mas a perseguição, ela não calou a igreja. Ela não parou a igreja do Senhor. Eles foram entregues em Roma, ali no Coliseu. Eles foram, na época de Nero, eles eram queimados vivos. Já viu gente orando assim? Senhor, faz de mim uma tocha viva nessa terra. Meu Deus, não faça essa oração. Vocês não têm noção do que é isso.
cristãos na época de Nero, eles eram verdadeiras tochas vivas mesmo. Eles eram queimados vivos ali no Coliseu, para todo mundo ver como um espetáculo humano. E as pessoas aplaudiam as sandices de Nero. Então tenha cuidado com aquilo que você ora. Nós não queremos ser queimados vivos. Nós queremos orar para que esses missionários não sejam queimados vivos. E se algum dia eles tiverem que ser, que eles sejam cobertos pela glória do Senhor. Eu precisava falar isso para vocês. Quem nunca ouviu, hoje ouviu falar da janela 10x40. Então nós vamos orar por esses missionários agora. Aí eu gostaria que você orasse com alguém. Nós vamos orar em dupla por esses missionários pela janela 10x40. Que Deus nos dê temor, que aplaque de nós toda a religiosidade e nos dê um coração cristão. Que a glória de Deus seja aquilo que mova nosso coração, que o amigo do noivo, ele enche esse coração de um jeito que não caiba mais nada. Não há lugar para nada a não ser a glória de Deus.